Nacional do Transporte CNT, Companhia Docas do Estado da Bahia, Codeba, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Coderne, Galote Advogados Associados, Mercoshipping, Piacentini do Brasil, Porto de Cabedelo, Porto de Suape, Porto do Itaqui, Praticagem do Brasil, Tecom Suape, tem apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, Governo Federal e a realização da UNA Marketing de Eventos. Lembrar todos os participantes, por gentileza, para manter o distanciamento social, os que estão aqui presentes, por gentileza, também mantenham as máscaras e silenciem os celulares durante todo o nosso encontro. Como já informamos, esse é o terceiro painel que vai tratar da necessidade de investimentos para o crescimento do Nordeste e, acontecendo no palco, a gente já vai convidar para a apresentação do painel 3, o diretor da AGEMAR e conselheiro, senhor Manuel Ferreira. Com ele, como moderador, vamos convidar o conselheiro do Nordeste Export, o senhor Marcelo Guerra. Também presente aqui no palco como expositor, vamos convidar o senhor presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Romildo Carneiro Rolim. Conosco também aqui presente o senhor chefe do Departamento de Relacionamento com o Governo Norte e Nordeste do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Ricardo Rodrigues. E conosco online, o senhor superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, senhor Evaldo Cruz Neto. A partir de agora, vamos passar a palavra ao senhor apresentador, que terá 1h30 junto com os nossos convidados para desenvolver o tema proposto no terceiro painel, dando sequência aos trabalhos da tarde. Boa tarde a todos, amigos. Depois de uma jornada que a gente está praticamente 24 horas aqui, mas muito rica aqui para os interesses, tanto de Pernambuco quanto do Nordeste. E me foi dado o desafio de nós falarmos sobre a necessidade de investimento para o Nordeste, que, na realidade, isso é tão importante, principalmente uma região daqui que a gente vive, que nós temos 50 e poucos milhões de habitantes, representamos 14% do PIB, e que nós temos dificuldades. Agora, a gente tem que transformar essas dificuldades em vencê-las para superar. Nós escolhemos aqui o tema... Ivani, Evelyn, desculpe, você podia... Eu queria ver... tá bom. Como nós estamos falando de infraestrutura portuária, a infraestrutura portuária é muito abrangente, porque tem o seu início no transporte marítimo e tem os elos da corrente. E dentro desses elos da corrente, nós consideramos que são pilares da infraestrutura, indutores do desenvolvimento, portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Eu vou suprimir aeroportos, porque faz parte da cadeia, mas não compõe essa infraestrutura marítima. Portos, eu diria que todos os portos do Nordeste, eu acho que nós temos cerca de 15 portos, mas portos de muita expressão, como Pecém, como Suape, como Aratu. São portos que têm expressão, nós podemos considerá-los como hubs no Nordeste, e nós temos, cercando isso, as rodovias e ferrovias, que está no papel, mas não existe, a não ser para a Bahia.
tá certo? Rodovias, nós precisamos... Hoje nós tivemos uma apresentação do ministro, do secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, doutor Marcelo Sampaio, que passou um quadro muito triste para a gente, que só tem no orçamento 7 bilhões dotados para o setor de infraestrutura. Porém, existe um ânimo que são as privatizações que vão acontecer. No tocante à ferrovia, nós temos aqui, explorando de Pernambuco, Piauí, o Ceará, nós temos a Transnordestina. Para você ter uma ideia, eu vou pedir para ir passando a página, porque eu queria ser breve para ter a oportunidade de ouvir o doutor Rolim, o doutor Ricardo e nosso amigo Marcelo. Isso para ter uma ideia daquilo que nós dizemos, da importância aqui do Nordeste no seu PIB. Nós temos um PIB do Nordeste de 1 trilhão de reais. E que, na realidade, nós temos muita pobreza ainda, mas o Nordeste também tem muita riqueza. Tá certo? Nós temos riqueza minerais, nós temos riqueza da parte de proteínas, que é o frango, que diga-se passagem, que é um frango, que eu digo sempre que ele é um frango importado, porque a soja e o milho, 80% que representa na alimentação da ave, vem todo de fora, quer do sul do país, quer da Argentina. E nós não temos uma ferrovia para que pudesse baixar o custo dessa proteína. Daí a necessidade, o que faz falta a uma proteína. Eu não tenho dúvida que se Suape tivesse uma ferrovia, nós teríamos outro porto, outra movimentação, a redução de veículos nas estradas, porque a gente sabe o que representa veículos nas estradas, veículos pesados, que é o custo de manutenção, tá certo? Isso tudo reflete na economia, reflete no final do preço do produto, que esse produto não baixa. Eu fiz aqui, a gente, seguindo aqui a lâmina, nós fizemos uma apresentação dos portos que nós temos no Nordeste, ou seja, a gente é muito bem suprido de portos. As nossas cidades não são distantes, são tudo perto. A costa brasileira, de passagem, é muito rica. Por favor, poderia virar? Esses são os portos que nós temos aqui. Eu fiz até, Irlando está aí, que é do Piauí, eu até coloquei inoperante o Porto de Luiz Correia, que na realidade já existiu. Mas nós vimos de São Luís até Ilhéus, temos portos. E o único porto que é muito bem suprido se chama Itaqui. E, na realidade, hoje, com a apresentação do seu presidente Ted, a gente fica, como nordestino, entusiasmado, porque é uma coisa impressionante que a ferrovia, não obstante a Transnordestina, onere o custo deles, porque a Transnordestina tem um trecho do qual se liga a da VLI, mas, na realidade, a ferrovia representa o transporte num sentido e o reverso, a logística reversa. Por favor. Aqui são a descrição dos portos, com as respectivas movimentações de carga. Para se ter uma ideia, Ponta da Madeira do Maranhão exporta, se é dado da ANTAC, 118 milhões de toneladas. Suape está dando aqui 17 milhões, quando terminar o ano, Suape vai para 24 milhões. Isso só no sentido, nós não temos retorno da carga que chega aqui. A carga que chega aqui é exclusivamente para Pernambuco, para Paraíba, para Rio Grande do Norte. Nós não aproveitamos o grão do centro do Matopiba, nem o minério da região de Paulistana, no Piauí. Que são projetos que já estão... Matopiba produz hoje 24 milhões de toneladas. Talvez se a gente tivesse uma ferrovia, estava em 30 milhões. A gente tem o minério de ferro, eu tive uma reunião com a Bemisa, que é do Grupo Opportunity, eles teriam, há 5, 6 anos atrás, 10 milhões de toneladas no primeiro ano. E, ora, a gente sabe que o minério do ferro tem um preço, que é um preço, o mercado dele é caro, e com esse dólar a gente estouraria aqui em Suape. Mas falta esse elo, que é a ferrovia. Essa é a importância que nós vemos na integração entre os modais e seus ganhos.
Ou seja, aquilo que eu disse, redução do tráfego nas rodovias e manutenção, isso para o governo. Agilidade operacional, uma logística integrada e ganho de escala, que são as quantidades. E a logística reversa, o que é? É o fertilizante para levar lá para o Matopiba, é o combustível para as bases de combustível na região aqui de Pernambuco, de Salgueiro. Então, seria a carga geral e, além do mais, uma carga que a gente tem que ter um valor agregado muito baixo, que é o gesso, que esse gesso sai todo rodoviário para o sul do país. As principais cargas potenciais com a Transnordestina. Ferrovia-Porto. É a região do Matopiba, que representa soja, o milho, temos o minério de ferro, gesso e frutas também. Porque ela passando por Salgueiro não vai ficar difícil você ter um ponto de... Aliás, acho que no governo de Eduardo Campos existia um planejamento de ter um grande centro de cargas na região de Salgueiro. E no sentido reverso, que é o fertilizante, o hidrocarboneto, que são os combustíveis, e a carga geral. A Transnordestina, para os que não sabem, que estão de fora, ela teve o seu termo de licitação realizado em 1997. É uma extensão de 1.750 quilômetros, tem hoje aproximadamente 50% da ferrovia pronta. Nós ouvimos hoje que tem o secretário executivo do Ministério do Transporte, que tem uma frente de trabalho com 1.000 trabalhadores, mas tem uma recomendação também, por outro lado, do TCU, que a União não pode colocar mais recursos desde março nessa ferrovia. Já tem um valor investido nela de 6 bilhões e 300 e precisa, para sua conclusão, um total de 11 bilhões. De onde tirar isso? Nesse período todo, são 23 anos, presidente. São 23 anos, e eu digo, se amanhã aparecer algum empreendedor, algum fundo que queira investir, ela não vai ficar pronta com menos de 5 anos para chegar aqui nos percursos de porto, essa coisa. Então, a gente está tratando uma ferrovia para 2025, na minha ótica, porque era para 2016, depois 2018, faltam 50% dessa ferrovia. Por fim, eu queria fazer uma reflexão, eu queria suspender um pouquinho esse vídeo. Eu queria fazer uma reflexão, porque, na realidade, isso aqui a gente não está passando um aspecto negativo, não. Nós temos que ter empreendedor, nós temos que ter financiamento. Não me permita fazer crítica se vai ser com o grupo CSN ou outro grupo. O que a gente precisa, como pernambucano e nordestino, é que esse empreendimento seja viabilizado e ter fontes de recursos para ele. Então, finalizando, que eu vou passar aqui a palavra para o nosso amigo e moderador, doutor Marcelo Guerra, na realidade, para vocês terem ideia e constatarem essa dificuldade, nós selecionamos um videozinho que foi produzido pela Globo em 2017 para que possa testar o que eu estou falando. Por favor. A CSN, uma das responsáveis pela Transnordestina Logística, declarou que houve reiterados atrasos nos repasses públicos que comprometeram o planejamento, a gestão e o cumprimento de prazo de finalização da obra. A empresa disse que já investiu R$2,5 bilhões no projeto e ainda vai colocar mais R$68,8 milhões. A CSN disse ainda que espera que o governo continue investindo na obra e que ele deve repassar mais R$1,9 bilhões. A fila de vagões no sertão é de perder de vista. Eles estão aqui há pelo menos um ano, mesmo tempo em que as obras da Transnordestina não andam em Pernambuco. A ferrovia, com quase 1.800 quilômetros, foi planejada para ligar 3 estados do Nordeste, Piauí, Pernambuco e Ceará, aos principais portos da região, Suape e Pecém. A obra começou em 2006. Deveria ter ficado pronta no ano passado. Se a Transnordestina tivesse sido entregue em janeiro desse ano, como estava previsto no projeto, esses vagões já poderiam estar transportando grãos e minérios para os portos da região. Mas até agora a única carga que eles levaram foi essa aqui, de pedra brita.
que é usada na construção para assentar os trilhos por onde a ferrovia vai passar. Com a obra parada, os vagões estão aqui enferrujando. Só na região de Salgueiro, em Pernambuco, são mais de 250. É uma fila que passa dos 2 quilômetros. Vai até onde a vista alcança. No começo, a previsão era de que seriam gastos 4,5 bilhões de reais para a construção de toda a Transnordestina. Mas até agora, 10 anos depois do início das obras, já foram consumidos 6 bilhões e 200 milhões de reais para a colocação de 600 quilômetros de trilhos, que por enquanto levam nada a lugar nenhum. Parte deles nem foi usada e já vai precisar de reforma. Outras estruturas, como essa ponte, nunca ficaram prontas. Em mais 4 locais, encontramos vagões parados. Em Salgueiro, a Transnordestina fica lado a lado de outra obra anunciada como Transformadora do Nordeste e inacabada, o canal da transposição do Rio São Francisco. A menos de 20 quilômetros do principal canteiro de obras, olha só o que nós encontramos. Uma máquina que foi deixada para trás. Ela está totalmente enferrujada, sem motor e com os componentes eletrônicos quebrados e espalhados. Um investimento pesado que virou sucata. Das 9 construtoras, 2 faliram e deixaram a obra antes de concluir o serviço. Outras máquinas também foram recolhidas. Estão nesse pátio, sem uso, junto com as locomotivas, ao lado de pilhas e pilhas de trilhos e dos milhares de dormentes de concreto, feitos na fábrica que foi considerada a maior do mundo. Ela chegou a ter 600 operários até ano passado, quando a produção parou. A admissão foi de uma hora para outra. Eles mandaram embora e mandaram procurar um advogado para receber minha rescisão. E até hoje está rolando na justiça. Os vigias foram substituídos por bonecos para espantar os ladrões. No depósito tem ambulâncias cobertas de poeira. Nesse outro canteiro de obras, muito material. Depois de tanto atraso, o Ministério dos Transportes quer agora que a concessionária prove, com números e documentos, se vai ter condições de concluir a obra. Sem esses dados, o governo não pode manter essa parceria e vai ter que buscar caminhos para encerrá-la e tocar uma obra como obra do governo. A nova previsão da concessionária é entregar a ferrovia em 2021. Serão 15 anos de obras. Isso se o novo cronograma realmente for cumprido. Conseguir sensibilizar o governo para uma solução e tem que ter investidor, porque carga existe, eu não sou expert em ferrovia. Aliás, nas palestras que nós vimos hoje do diretor Dr. Adalberto Dantac, tudo aqui foi voz comum. A falta, a importância que a Transnordestina faz ao nosso desenvolvimento. Eu queria agradecer a vocês e passar aqui a palavra para o nosso companheiro Mano Santos. Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria aqui de cumprimentar o doutor Aloysio, o presidente do Conselho da Brasil Export, em nome de todos os conselheiros aqui presentes, e os conselheiros que, infelizmente, não puderam estar aqui, em função das causas que a gente já conhece, mas estão prestigiando o evento. Agradecer e cumprimentar o presidente Leonardo Cerquinho, que, de forma tão hospitaleira, nos recebe aqui, no Central Administrativo de Suape. Agradecer o privilégio de ter a presença do presidente Romildo Rolim, do Banco do Nordeste do Brasil. Agradecer a presença de Ricardo Rodrigues, diretor do BNDES, e, de forma remota, também agradecer a participação do Dr. Evaldo Cruz Neto, superintendente da Sudene. Eu, sinceramente, não sei quantos minutos vou poder incomodar os senhores, mas eu gostaria de fazer as palavras do nosso companheiro conselheiro Manuel Ferreira,
na medida em que nós não estamos aqui para poder estar mostrando nada absolutamente de pessimismo, nada que seja, Fabrício, empurrar para baixo. Pelo contrário, o desafio que os senhores nos deram foi, e o tema é este: qual ou quais os investimentos que são vitais, imperativos para o desenvolvimento do Nordeste. Então, de forma consensuada, o doutor Luiz Alberto também pôde contribuir com essa decisão junto com os demais conselheiros. Entendemos, presidente, entendemos, diretor Rodrigues, né, que a Transnordestina é algo que a gente tem que fazer acontecer. A mesmice de tudo que já se conhece pela imprensa falada, escrita, televisionada, a questão do Benjamin, a questão do TCU, como já foi citado, tudo isso é do conhecimento das senhoras, é do conhecimento dos senhores. O que é que nós temos que fazer? Enquanto sociedade civil, enquanto empresas ou instituições federais, como o Banco do Nordeste, como o BNDES, enquanto nós nordestinos, nós brasileiros, precisamos viabilizar isso de uma vez por todas. Nós não podemos continuar com bilhões investidos, onde se fez pouco mais de 50%, e ficar nessa retórica de onde é que vai recomeçar a Transnordestina. Ah, não, vai ser o trecho para PC. Não, tem que ser para Pernambuco. Não, então começa pelo Piauí. Fato é, como bem colocou o Manuel Ferreira, né, de que chegamos ao final de 2020, né, e esta obra encontra-se, infelizmente, paralisada. Então, a forma aqui de azeitar, de fomentar, né, no bom sentido da palavra, é que a gente juntos, numa forma da parceria público-privada, a gente possa sensibilizar aqueles que podem fazer acontecer a retomada da Transnordestina como o principal investimento para o Nordeste voltar a crescer. Então, desculpe se eu fui redundante, fui enfático, mas é no sentido positivo que nós estamos aqui precisando da contribuição indispensável de cada um dos senhores aqui presentes. Meu muito obrigado. Desculpem. Por favor, presidente Romildo Rolim, aguardamos aí ansiosamente a sua apresentação. Boa tarde a todas e a todos. Gostaria de agradecer aí pelo convite do Banco Nordeste estar participando aqui desse importante evento que discute infraestrutura portuária e outros investimentos necessários para poder a gente promover o desenvolvimento do Nordeste, que tem muita aderência com a nossa missão. A nossa missão principal é atuar como Banco de Desenvolvimento da região Nordeste. Gostaria de agradecer, Marcelo, e lhe cumprimentar também ao Manuel Ferreira, o Ricardo Rodrigues do BNDES e nosso colega Evaldo, que está nos escutando também. Eu fiz sobre a questão da Transnordestina, me permita aí só fazer um link entre a minha apresentação. De fato, desde 2014, o último desembolso que foi feito para a Transnordestina foi no ano de 2014, e de lá para cá são feitas apenas vistorias com relação às aplicações, aos desembolsos que já houve, né? Tem aí de FDNE, foi desembolsado em termos nominais no passado 3 bilhões e 200 milhões, algum recurso menor de FNE e outros, né, BNDES também, e outras fontes para poder construir a via, só que sempre tem a construção e o pleito de fazer o reequilíbrio orçamentário para poder complementar recursos necessários para a conclusão da obra. Aí também o TCU fez um estudo e aí a gente vem conversando com o governo. Ultimamente, a gente teve há uns 2 meses com o ministro Tarcísio e a gente sente que o governo está, sim,
dentro de um novo momento de estruturar e promover a conclusão dessa obra através de investidores, outros investidores. Então, é um assunto que está na pauta, né? O Ministro do Desenvolvimento Regional também já conversou sobre esse assunto, para poder a gente chegar aí a um bom termo, recuperar os capitais que estão ali investidos e fazê-los realmente viáveis e úteis para a gente promover o desenvolvimento aí do Nordeste. O Banco do Nordeste, eu trouxe só uma apresentação rápida aqui, a gente sabe, né, a instituição financeira que é um banco de desenvolvimento da região, e atua como principal fundo o FNE. Nós atuamos em dois principais pilares, fazer o FNE, que é o crédito, com o FNE, o crédito produtivo de longo prazo, através do qual a gente financia o agronegócio, indústria, comércio, serviços e infraestrutura. Na infraestrutura, no ano de 2017, aplicamos 3,6 bilhões. No ano de 2018, aplicamos 16 bilhões. Em 2019, 11 bilhões. Em 2020, estamos caminhando para aplicar 11 bilhões, só com a fonte de recursos do FNE. Aí são projetos principalmente de energia, tanto geração, transmissão, distribuição, projetos de logística, projetos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e também a modernização e ampliação de 2 aeroportos, o de Fortaleza e o de Salvador. Pode passar, por favor? Se tiver algum... Tá. Então, assim, nós atuamos em 1.990 municípios, são quase 2.000 municípios, temos 292 agências, que representam pouco mais de 8% das agências implantadas em nossa área de atuação, e com essas agências, a gente, né, de todo o crédito de financiamento de longo prazo que é feito na nossa área de atuação, que é todos os estados do Nordeste, norte do estado de Minas Gerais e Espírito Santo, 61,3% é originado do Banco Nordeste. E de todos os financiamentos de longo prazo industrial e comercial, 67,4% é originado pelo Banco Nordeste. E também no agronegócio somos líderes, porque de todos os financiamentos feitos de longo prazo no rural e agroindustrial, 55% é originado pelo banco. No estado de Pernambuco, essa parcela ainda chega a ser maior, superior a 70% no agronegócio, tendo em vista, sobretudo, também as questões das nossas ações junto ao polo, né, de Petrolina e Juazeiro, com a fruticultura irrigada. Estamos presentes em várias transformações, pode passar, por favor, transformações da região, né, e temos algumas ações realizadas aí, com a agricultura familiar, empreendedor informal. Temos, além do crédito produtivo de longo prazo, que é o FNE, o maior programa de microcrédito da América Latina, que é o Crédito Amigo Urbano, e o Agroamigo, que é o programa rural, através do qual a gente operacionaliza os programas de agricultura familiar, e fazemos aí todo um foco, né, na micro e pequena empresa, no agronegócio, fazendo com que a gente trabalhe cada vez mais inserindo inovação e fazendo ações antecedentes ao crédito, sobretudo no semiárido, porque 55% do que fazemos está no semiárido, então a gente tem que organizar as cadeias produtivas para poder fazer o crédito com sustentabilidade e a atividade do nossos clientes com sustentabilidade. Também somos apoiadores de ações estruturantes, como eu disse aí, né, na consolidação do polo de fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, a questão das fronteiras agrícolas aí no sul do Piauí, no Maranhão, em Balsas, em Uruçuí, também em Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, e na infraestrutura, energia, nossa nova base energética, expansão e modernização dos aeroportos e, sobretudo, também projetos de água e esgotamento sanitário. Até neste ano, a gente, apesar da pandemia e dando velocidade às operações e também abrindo alguns canais digitais, fizemos e conseguimos contratar mais do que o que fizemos no ano passado, até 15 de outubro. Isso faz com que a gente nos consolide cada vez mais como banco que está fazendo o atendimento com agilidade. Só no FNE, o nosso programa, nosso principal funding para o longo prazo, que tem um orçamento para o ano de 2020 de 25 bilhões, já contratamos 20 bilhões. Na micro e pequena empresa, fizemos 38% mais do que o que fizemos no ano passado, contratando 3,8 bilhões. O Crédito Amigo já passamos aí a 8,7 bilhões, mas passamos de 9 até a posição da semana passada. E o Agroamigo, esses dois programas já fizemos 10% mais que o ano passado. Aí na frente, alguns eventos relacionados com a Covid, tivemos que repactuar alguns créditos por conta das dificuldades de reembolso de alguns dos nossos clientes e setores que foram efetivamente impactados pela pandemia, então deixamos de receber em 2020 para receber a partir de 2021, uns logo no início, outros depois, dependendo da recuperação de cada segmento, e novos créditos só na pandemia de 24,2 bilhões.
né, e de linhas emergenciais, aí tem 2,7 bilhões, a linha emergencial, de fato, é uma linha de 3 bilhões aberta pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, através da resolução 4798, a juros de 2,5% ao ano, cumprimos o orçamento de 3 bilhões. Aí, da frente, algumas ações relacionadas, né, com esse momento do Covid, que a gente está trabalhando os nossos créditos, repactuações, o microcrédito, pode passar, por favor, e também a próxima lâmina pode passar, que são outras ações que a gente fez nesse período, e a gente chega aqui nosso financiamento à logística, está em todas essas atividades relacionadas com portos, infraestrutura portuária, né, fizemos de janeiro de 2017 a setembro de 2020 uma aplicação de 50 milhões, é pouco, a gente reconhece isso diante do orçamento que fizemos em 2018 de 44 bilhões, em 2019 de 42 bilhões, em 2020 que pretendemos fazer os 42 bilhões, sobretudo com os programas de microcrédito. Então, a gente vê que precisa realmente estar mais próximo, trabalhar muito para poder a gente estar junto aí com as necessidades de investimentos nos portos e também na sua área de entorno, né? A gente, todas essas atividades aí, tem enquadramentos em nossas linhas de financiamento, então, com prazos bem elastecidos, de acordo com a maturidade dos investimentos. Podendo passar, por favor? Só um exemplo aí da nossa atuação como comércio exterior, tanto financiando a importação como a exportação. Isso é uma atividade apenas complementar do banco. Nosso principal negócio é o crédito produtivo de longo prazo e os nossos programas de microcrédito, mas mesmo assim temos linhas de crédito para financiar e apoiar os nossos clientes encarteirados no longo prazo para poder cumprir aí com essas necessidades também relacionadas com o comércio exterior. E logo aí na frente temos as características do FNE Proinfra, que é o Programa de Financiamento à Infraestrutura Complementar na nossa área de atuação. O objetivo é promover a ampliação do serviço de infraestrutura econômica, dando sustentabilidade às atividades, com a finalidade de financiar os investimentos fixos, capital de giro associado e capital de giro também isolado, aquisição de insumos que fazemos com fundo de FNE a custos bem competitivos. E os itens financiáveis é toda a infraestrutura de transporte e logística, né, e inclui também ferrovias, portos, aeroportos, com o principal objetivo de fazer o escoamento da produção, o transporte de passageiros, e a gente pavimentar, através desses projetos de infraestrutura, todo o trabalho que é feito para aí a gente financiar todas as nossas outras ações junto aos demais setores produtivos, sobretudo agronegócio, extração de minérios que existe no estado do Maranhão, etc. A seguir aí, alguns produtos, mas esses produtos aí estão encarteirados em todos os bancos, mas também não é só para mostrar que nós trabalhamos com todos esses produtos complementares aos nossos clientes. Um exemplo forte na próxima lâmina também é o Nordeste Exportação, que a gente faz com fundo de FNE, 100%, pode ser 100% de FNE, o fundo, a fonte para a operação, que faz o adiantamento do valor da exportação antes do embarque. E o melhor que é feito em reais, não é sujeito a variações cambiais. Até 24 meses, com taxas de FNE e bônus de adimplemento. Podendo passar aí, na programação orçamentária de 2021, a gente está vendo aí, temos um orçamento de 24,10 bilhões, o orçamento para este ano é de 25, já fizemos 20, já estamos com todas as esteiras negociais e técnicas lotadas para a gente cumprir esse orçamento e até perpassar o ano, para janeiro e fevereiro. E tem aí infraestrutura, né, tem um valor de infraestrutura de 5 bilhões 425 e algo bem carimbado para fazer saneamento e logística, 1 bilhão 680, à luz do que a gente prospectou no ano de 2021, que possa dar entrada no Banco Nordeste para poder a gente ser o banco parceiro e financiador desses projetos. Podendo passar, por favor? Partindo um pouco para diagnóstico, né, cenários e perspectivas, a gente viu que as exportações do Nordeste, segundo os modais de transporte, a gente viu aí que o transporte marítimo, né, representou 83%, mais de 6 bilhões de dólares das exportações nordestinas. Na verdade, houve um decréscimo em termos de valor por conta de aviltamento de preços, reduções de preços, mas que os volumes foram bem maiores, a exportação em termos de volume embarcado foi superior. E a exportação por via marítima, em termos de volume, representou 86%. Então, de fato, precisa aí todo um trabalho de aumento de eficiência de todos os portos, né, em termos de logística, infraestrutura de logística e o entorno, para poder a gente trabalhar cada vez mais da eficiência a esse setor. E com relação às importações,
Também o transporte marítimo foi o principal das vias, né, houve 93%. A gente vê que houve uma redução tanto em termos de valores importados, como também de quantidades importadas, né, tendo em vista a própria redução da atividade econômica parcialmente paralisada em boa parte do ano de 2020. Como cenários e perspectivas, a gente está vendo aqui que as vias de transporte, elas influenciam na determinação dos preços, na competitividade dos produtos transacionados, porque, de fato, tem uma maior capacidade de carga, menor custo, e pode transportar de tudo, né? Carga containerizada, carga geral, carga sólida, líquido ou gasoso, então isso faz com que a gente sempre procure uma eficiência e menores custos na movimentação de cargas. Então, o transporte marítimo é importante, advém aí de toda a necessidade de infraestrutura portuária para poder a gente trabalhar cada vez mais a modernização. E essa modernização, ela não só quer dizer no próprio porto em si, mas também nos terminais, nos armazéns, infraestruturas de acesso e todo um trabalho feito às empresas que prestam serviço, que são nossos clientes, a todo ao entorno e ao trabalho que é feito dentro dos portos. As principais oportunidades que temos em termos de portos no Nordeste tem a ver muito com os principais portos, Itaqui, Suape, Pecém e o Porto de Aratu. E um dos pontos principais também que é feito é essa questão do que se chama hoje do conceito de complexo portuário industrial. Temos aí o do Pecém, o de Suape e o de Aratu, que faz com que todo aquele entorno seja, né, mapeado para poder a gente trabalhar as indústrias que estão ali, todo o trabalho de prestação de serviços para poder fazer a operação cada vez melhor e mais eficiente. Então, esse trabalho o Banco Nordeste está todo inserido, fazendo um acompanhamento para poder a gente melhor se posicionar nesse setor. Né? E, além de tudo isso, também tem os portos de menor calado, os portos menores, que a gente pode fazer também um papel do fomento para a navegação de cabotagem. E aí, a gente trabalhar e consolidar, tanto nos portos grandes quanto nos pequenos, nessas necessidades. Não há, assim, nenhum tipo de adversidade ou desenquadramento quanto à nossa operação, quanto aos portos. A gente precisa, assim, realmente de demandas, né? A gente vai seguindo, faz uma programação orçamentária dos nossos recursos para poder trabalharmos, inicialmente, todos os segmentos. A gente tem trabalhado muito forte aí nessa questão de infraestrutura. Esse planejamento estratégico que é feito para o orçamento no início do ano, ele é muito revisitado, a gente revisita à luz das demandas e havendo demandas para poder a gente fazer cada vez aplicações aí, né, na infraestrutura portuária, aqui no Nordeste, nossa área de atuação, nós estaremos dispostos a conversar e ser o banco parceiro, né, desses projetos. Então, são falas iniciais que gostaríamos de falar para os senhores e ficar à disposição, agradecer mais uma vez por estar aqui e a gente participar e apresentar a missão, ações e resultados do banco e ouvi-los para poder o que a gente pode aperfeiçoar em nossa operação. Muito obrigado. Bem, eu acho que ficou bastante claro, né, na fala do presidente Romildo Rolim, que um dos nossos objetivos eles estão por demais alcançados, ou seja, o Banco do Nordeste, através do seu presidente, se mostra disponibilizado a azeitar, a fomentar, né, a criar um approachment maior no segmento que está aqui tão bem representado pelos senhores e aqueles que não ouvem de forma virtual. Então, agradecemos mais uma vez, presidente Rolim. Também aqui tem presente o superintendente Pedro Hermílio, do estado de Pernambuco. Como nós temos certeza que outros superintendentes dos demais estados do Nordeste também estão nos acompanhando de forma remota, e o nosso Andrade aí, com mais de 30 anos ao lado da presidência do Banco do Nordeste, aliás, 35 anos, salvo engano, na minha cabeça. Muito obrigado mais uma vez. Na sequência, a gente gostaria de poder convidar o doutor Ricardo Rodrigues, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para poder fazer a sua participação. Pode ficar à vontade. Está funcionando? Agora. Uma liberdade aqui, porque eu acho que a gente, na conversa e na introdução do Manuel, na sua fala, Marcelo, e na fala do Rolim,
eu acho que tem muita coisa estratégica que a gente tem que discutir aqui, né? Então, por isso que eu peço a liberdade de falar sentado, como uma conversa mesmo entre amigos, né? Boa tarde, pessoal. Eu hoje sou o chefe regional, né, do Norte e Nordeste para o BNDES, e eu estou numa missão um pouco diferente nesse último ano, né? Então, assim, nesse último ano, o governo federal ele tem pedido e reestruturou o banco todo nesse sentido para um fomento, na verdade, das parcerias públicos-privadas, né, das operações de desestatização. Então, a gente voltou lá para a década de 80, 90, onde tinha uma visão estratégica do governo federal para atrair recursos privados para o setor de infraestrutura. E aí a gente está falando também a parte de infralogística como um todo, né? A gente vem já de alguns governos anteriores, já com a concessão de aeroportos, como o próprio presidente Rolim falou, e junto com o ministro Tarcísio da Infraestrutura, que veio operando isso aí do PPI, ele imprimiu um ritmo para a gente conseguir fazer essas concessões. Então, acho que é isso que está hoje na mira do governo federal. E aí, entrando no seu tema, Manuel, da Transnordestina, a gente tem que pensar, e aqui é que eu convido para a discussão, né? Eu acho que a sua provocação foi muito boa. Eu lembrei, inclusive, de um professor que eu tive de economia no mestrado, que ele fez o seguinte: o trabalho do final da disciplina dele era solucionar a Grécia. Então, assim, a Grécia estava com aquele problema macroeconômico, ele disse, não, vamos discutir aqui tudo de macroeconomia e tal, e vocês, cada equipe vai me trazer uma solução diferente aí para o caso da Grécia, que vocês aqui, aluno de mestrado, universidade top, vocês conseguem resolver esse problema da Grécia, né? E eu acho que é isso. Na verdade, não tem solução. Assim, a gente tem várias recomendações, a literatura, mas quando você vai para a prática, não funciona. Então, assim, não resolve. E não é fácil. Eu acho que a questão que você colocou, Manuel, é isso. A Transnordestina não é um negócio fácil de resolver. Eu saí da faculdade, trabalhava numa empresa de auditoria, uma daquelas Big Four e tal. Um dos meus primeiros clientes foi o Grupo CSN, e como eu estava no Nordeste, eu fazia as fábricas daqui do Nordeste e a Transnordestina, que tinha acabado de entrar no grupo, com a concessão, entendeu? Então, assim, essa história lá de trás, eu, garoto, estava acompanhando. Mas o ponto aqui nessa discussão, eu acho que a gente tem que, como o Marcelo comentou, como sociedade civil, demandar o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, através do próprio Ministério da Economia, e pensar soluções, que é um pouco o que o Romildo falou. Acho que a postura atual do governo não é financiamento público 100%, não é colocar... O TCU já está com recomendações contra. Então, assim, é desenhar uma solução onde a gente traga um investidor, como você mencionou, Manuel. A gente tem que achar esse investidor privado, porque carga tem, então não tem problema. A gente está vendo outras ferrovias sendo viabilizadas, entendeu? E a Transnordestina não, há décadas. Então, assim, reforçar que, para o setor de infraestrutura, o BNDES continua bem atrativo e fomentando esse setor. Então, assim, claro que a missão que eu comentei, a gente está aqui, por exemplo, infraestrutura, a gente está estruturando 270 e poucos quilômetros de rodovias estaduais aqui em Pernambuco. O banco foi contratado como banco de serviço para estruturar a concessão de 272 rodovias. Então, assim, é uma solução privada para isso aí. A gente está falando da PE 45, da PE 50, da PE 60, que está aqui, junto de vocês, aqui, junto do Porto Suape, da PE 90. A gente tem um contrato com o Ministério da Infraestrutura para rodovias federais, que aqui no estado tem 700 e poucos quilômetros, que são a 101 e a 232. Então, assim, isso aí desonera o Estado de Pernambuco, o governo federal, com essas manutenções, aumenta a qualidade para o investidor, e traz capital privado. Esse projeto de Pernambuco, a gente tem a estimativa do CAPEX ser 850 milhões. Então, assim, isso é dinheiro novo. Então, é como o americano costuma dizer, é make money. Eu não estou tirando de um lugar para botar no outro. Estou fazendo esse dinheiro, está vindo do investidor, que a gente não sabe, mas é um cara que vai bidar nesse leilão e vai topar essa empreitada. Então, assim, a gente é um estado que a gente tem 2 concessões rodoviárias.
Então, a gente tem uma ampla possibilidade de crescimento e de trazer investimento, renda e gerar empregos aqui para o Estado, entendeu? E, consequentemente, para a região Nordeste. Nos últimos anos, e aqui eu até pontuei algumas coisas na fala, mas nos últimos anos, eu visitei aquele pátio lá de Salgueiro, um tempo auge, quando estava aquela fábrica dormente ali, moendo, como a gente diz aqui em Pernambuco, ali, 24 horas por dia, 3 turnos, produzindo dormente, e o pessoal colocando esses dormentes na ferrovia. É muito triste a gente ver que não saiu do canto. Quer dizer, saiu um pouco, mas no final das contas o projeto não está pronto e acaba que impacta tudo. Então, aqui a minha reflexão é nesse sentido, é pensar um pouco diferente, entendeu? Trazer investidor e usar, na verdade, o momento, e eu acho que esse evento é isso, para organizar essas ideias e o governo federal. A gente vai junto com os governos estaduais, então, assim, claramente a gente tem 3 estados interessados aí, no mínimo, mas tem mais. Então, assim, diretamente a gente tem Ceará, Piauí e Pernambuco. Então, os governos estaduais do Nordeste já se organizaram com o consórcio Nordeste, eles já têm essa interlocução com o governo federal constante para diversos assuntos. É colocar esse assunto na pauta. Eu acho que o superintendente Evaldo vai falar aí, e é muito importante que ele fale, que a SUDENE tem um papel articulador importantíssimo nisso aí. A gente está junto, a gente tem um ministro ao qual o superintendente é vinculado, que é o Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, que é norte-riograndense, ele entende exatamente a realidade nordestina. Então, assim, eu acho que a gente tem que organizar essa demanda e já ir com um cardápio de soluções. E dizer, olha só, podemos ir por aqui, podemos ir por ali. Eu acho que a gente já tem que chegar com uma solução, e eu acho que a solução passa, eventualmente, por um investidor. Para um investidor, para finalizar isso, de alguma forma, colocar para operar. Então, acho que eu tenho alguns números que eu, quando estava falando aqui, né, do banco, eu acho que não é o caso de entrar em detalhes, mas a gente financiou aqui swap já mais de 1 bi, então, assim, a expansão através do governo de Pernambuco, ou o próprio terminal, né, de múltiplo uso, que a gente também investiu, né, financiou. Temos uma operação mais recente lá do terminal do contêiner de Salvador também. Temos a VLI, com investimentos vultosos na ferrovia Norte-Sul, então a parte que passa por aqui pela região, né, e pela ferrovia, pela FCA também, e o próprio Porto de Pecém, que a gente também financiou a modernização, 2 berços e tal. Então, assim, eu acho que o BNDES, apesar de ter sido, vamos dizer assim, atualmente, diminuiu o tamanho da participação na economia privada através do financiamento convencional, né? E a gente está participando muito mais nessas modelagens de operações para atrair o capital privado, mas o setor de infraestrutura é um setor, alguns outros setores, como, por exemplo, saneamento, que não deixa de ser infraestrutura, né? Infraestrutura mais social, eles não têm restrição com o BNDES. Então, o BNDES está aí para apoiar. Nessa operação que o Romildo comentou que o BNB financiou 3,4 bi da Transnordestina, a gente tem um financiamento bem menor, financiamos, sei lá, talvez 1/10 disso aí diretamente da Transnordestina, mas a gente financiou também o grupo CSN, né, para poder fazer um aporte lá na ordem de 600, 700 milhões. Então, assim, a gente também entrou nesse projeto, mas via acionista controlador. Então, temos o interesse, só para reforçar que a gente tem interesse, que esse projeto vigore e dê certo, né? Eu acho que são esses pontos principais aqui, a reflexão, e a mensagem é que o BNDES sempre apoiou, né, desde a sua criação. Eu brinco que nós somos irmãos, os 2 bancos foram criados na mesma época, né, diferença de meses, aí, o BNB e o BNDES, e nesses 60 e poucos anos, aí, 68, 67 anos, ao longo da existência, um setor que nunca deixou de ser apoiado pelo BNDES foi o de infraestrutura. Então, assim, eu não tenho dúvida que projetos de infraestruturas bem modelados vão ter apoio do BNDES. Então, pode contar conosco nesse sentido. Muito obrigado. Doutor Ricardo Rodrigues, muito obrigado aí pela sua motivação. Acho que ele nos entrega aí um dever de casa, na medida que, de forma análoga,
ele exemplificou no seu curso de economia, quando se forma equipes do Nordeste, do Brasil, para poder buscar soluções conjuntas. Esse desafio está lançado e aí caberá a nós, enquanto sociedade civil, enquanto poder público, e buscar realmente soluções advindas aí para vocês que já investiram bilhões, seja o BNB, seja o BNDES. E aproveitamos esse momento aí, como foi bem sugerido pelo próprio Ricardo Rodrigues, que a gente possa ter a participação do Dr. Evaldo Costa Cruz, superintendente da SUDENE, e que ele realmente possa capitanear os próximos passos a ser seguidos por esse grupo que aqui está de forma remota ou presente. Por favor, doutor Evaldo. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, tudo bem? Agradecer aos conselheiros Marcelo Guerra e Manuel Ferreira, o presidente Rolim e o Ricardo, que está aí presente de modo presencial, por conta de algumas questões de agenda, não pude estar presencialmente participando do evento, mas o faço aqui de modo à distância, já que a pandemia possibilitou essa diminuição de espaços e participar, ainda que longe, de um evento tão importante quanto esse, que trata da situação da infraestrutura dos portos. Antes de entrar na demanda especificamente em relação à Transnordestina, é importante que se diga que a superintendência tem estado atenta nesse momento de interlocução com os vários atores e investidores externos, no sentido de tentar viabilizar uma série de investimentos que naturalmente passarão em dado momento através das linhas do FNE pelo BNB ou BNDES, dentre outros bancos de fomento para a região, como, por exemplo, um mineroduto que ligará uma extração de minério do norte de Minas Gerais, a área da SUDENE, até o Porto Sul. Isso possibilitará um incremento de aproximadamente 150% do previsto inicialmente para aquele porto, além de fixar nas diretrizes do FNE para 2021 o setor aeroespacial, que pretende se instalar de modo mais forte e decisivo na área de Alcântara, e aí beneficiará também o porto de Itaqui, já um porto tão estruturado e grande, passará a contar também com esses investimentos que são realizados na área de Alcântara, que por si só já trarão benefício direto à questão do porto, quando se precisar de alguma necessidade de exportação por aquele meio. Em relação à Transnordestina, é importante a gente fazer algumas pontuações. As falas todas são extremamente bem-vindas. De fato, a gente precisa de investidores externos que possam efetivamente capitanear isso e fazer os aportes necessários, mas existe um dever de casa básico que nós precisamos fazer. Hoje a obra ela está completamente travada. Nós temos inúmeros problemas de prosseguimento em relação a ela, em que pese a Transnordestina Logística ter retomado parte da obra no final do ano passado e ter desembolsado até a presente data do final do ano passado até aqui algo em torno de 300 milhões. Eu tive pessoalmente na obra há 20 dias atrás para fazer uma vistoria em loco, já que alguns pleitos mais urgentes chegaram na superintendência e contou com a participação do BNB no sentido de realizar alguns tipos de destrave, por entender e ter a mensagem do governo federal de que a obra ela efetivamente é prioritária e efetivamente ela precisa ser concluída. Então, antes de a gente buscar qualquer tipo de investidor para a obra, a gente precisa liberar todas as marras e travas que ela tem. Isso não é tarefa fácil, é uma tarefa extremamente complexa, e isso passa também pela superintendência, não apenas como órgão interlocutor da região, mas também porque esses 3,4 bilhões já aplicados na obra e ainda 800 milhões a serem aplicados, eles derivam do FDNE, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, com contrato anterior a 2012, e a SUDENE realiza a gestão desse fundo. Então a SUDENE tem de fato essa participação como um dos atores envolvidos nesse longo trâmite burocrático que possa ser destravado. Nós temos plena ciência de que se não houver uma renegociação desses débitos do FD que foram aplicados até então, nós não teremos obra efetivamente tocadas de modo célere, nem muito menos algum investidor que queira assumir essas parcelas de 3,2 bilhões já aplicados e 800 milhões a serem
ainda desembolsados, travados por decisão do Tribunal de Contas da União, que permita simplesmente assumir sem ter uma renegociação nesse sentido. Então, essa renegociação, ela passa por uma alteração de um decreto legislativo. Isso a superintendência já está em tramitação junto com o Ministério da Infraestrutura, junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Marcelo comentou da questão do otimismo. Eu sou, de fato, um otimista nessa situação como um todo, no sentido de que acho que é possível a gente destravar a Transnordestina de modo definitivo. É um trabalho longo, é um trabalho extremamente árduo, que não depende de um único ator, depende de uma conjuntura de atores, e aí eles estão distribuídos dentro das plataformas do governo federal e também na iniciativa privada. Então, esse é um problema público-privado que a gente precisa efetivamente estar resolvendo com todas as retiradas das travas então existentes. É importante que se diga que o projeto como um todo ele está travado por uma decisão do Tribunal de Contas da União, que de modo acertado espera que a obra em si, a gente consiga ter um consenso de quanto falta, quanto a obra vai custar, quanto a gente precisa para terminar a obra, e o projeto inteiro da Transnordestina está na ANTT desde o final do ano passado para análise do projeto executivo e das as-builts apresentadas, para que a gente chegue exatamente nesse número de quanto foi utilizado e de quanto falta para a conclusão da Transnordestina. Estima-se que já foi utilizado algo de mais de 6 bilhões de reais, para a conclusão de toda a obra da Transnordestina, algo em torno de 7 bilhões. Se a gente for considerar apenas Pecém, e aí pegando Eliseu Martins, que só Pecém, Salgueiro Pecém não adianta, precisa do eixo de Eliseu Martins Pecém precisa de aproximadamente 4 bilhões para a conclusão da obra. Eu tenho debatido de modo muito decisivo, e aí conversei com empresas, já conversei com vários atores do governo, no sentido de que o trecho que chega até Suape, ele precisa efetivamente também ser tocado. Hoje, efetivamente, o que tem obra retomada é o trecho de Eliseu Martins a Salgueiro, de Salgueiro a Pecém, com toda a obra de subbase em execução, que é como se fosse uma rodovia feita para depois vir a superestrutura por cima. E hoje, especificamente, na fábrica que está desativada, existe de material aproximadamente 200 quilômetros de trilho para ser já pronto, né, o material já que está em estoque, vamos dizer assim, e daria para inclusão na obra e aí para utilização em 1 ano, 2 anos, para que só daqui a 2 anos a fábrica pudesse ser retomada novamente, com toda aquela superestrutura que tem lá, com a geração de empregos que tem no momento, que existia anteriormente, que não tem no momento. Hoje existem empregos, aproximadamente 600 empregos nesse trecho de Eliseu Martins e de Pecém, que está em obras, tá? Então, de fato, não é simples, a interlocução ela é extremamente complexa, mas eu sou um otimista porque o governo do presidente Bolsonaro ela tem alguns atores extremamente interessantes e interessados, no sentido, indicando como parte disso o ministro Tarcísio, que dispensa apresentações por tudo que já fez dentro dessa área de infraestrutura, e o ministro Rogério Marinho também, que tem um trabalho extremamente importante nessa interlocução, e a SUDENE como órgão menor, mas que goza de uma participação ativa em relação a isso, porque se não for resolvida essa renegociação dos 3,4, 3,2 bilhões já liberados, nós temos plena ciência de que a obra não tem como ser retomada e tocada de modo célere e de modo proativo, que é o que se precisa daquela obra para uma intervenção de extrema importância. Então é isso, no primeiro momento, uma fala já me prolonguei um pouco em algumas situações, caso tiver qualquer tipo de dúvida, estou à disposição. A superintendência tem pensado na Transnordestina diariamente. Há 10 dias atrás eu tive com o ministro em Brasília conversando sobre Transnordestina, tive com o presidente Romildo Rolim conversando sobre Transnordestina. Então, vários desses atores precisam estar juntos para que a gente consiga destravar essa obra de extrema importância. Então, colocar à disposição mais uma vez, agradecer imensamente o convite de participar desse debate tão importante e já estendendo meu agradecimento a todos os que nos estão acompanhando pelas plataformas eletrônicas e agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
nós folgamos em ver a sua jovialidade e há tão pouco tempo à frente da superintendência da SUDENE, e a gente gostaria de ousar de dizer que o senhor é o principal ator para que possa fazer a integração, a interação, o link, evidentemente, entre as demandas aqui do nosso Nordeste, em especial desse investimento, da conclusão desse mega investimento que é a Transnordestina, e aí sim a gente gostaria de elegê-lo de forma unânime como nosso principal ator para poder interagir com o governo federal e com as pessoas que o senhor já citou. Senhores, a gente gostaria aqui de tentar sugerir, respeitando aqui o que nos foi sugerido pelo nosso Ricardo Rodrigues, na formato de uma conversa aberta, né? Estou quebrando o protocolo, não pedi licença aqui ao presidente Aloysio, ao nosso Fabrício, Evelyn. Eu sei que a gente tem mais alguns poucos minutos, mas como o Ricardo Rodrigues colocou, gostaria de deixar a participação aberta, né, a todos que estão aqui, nos dando o privilégio da vossa presença. Entendo que, se algo tiver a ser arguído, a ser acrescentado, seria oportuno, até porque a gente gostaria de passar a palavra ao presidente Rolim para fazer as considerações finais, na sequência ao nosso Ricardo Rodrigues, ao superintendente Evaldo Cruz Neto e, obviamente, ao nosso companheiro conselheiro Manuel Ferreira. Então, a palavra está franqueada àqueles que possam, de alguma forma, contribuir com o tema. Muito obrigado. Por favor, se puder chegar ao microfone, a Marcos do B. Por causa do horário? Bom, então, a tentativa de quebrar o protocolo foi para poder respeitar a sugestão do Ricardo Rodrigues, né, de fazer um bate-papo, mas o tempo é exíguo e temos que cumprir o horário. Então, por favor, as considerações finais de cada um dos panelistas, começando com o doutor Romildo Rolim, por gentileza. Minhas considerações. Minha fala final ela tem a ver com, no sentido do agradecimento e da disposição de estarmos aí no banco, né, aqui no estado de Pernambuco, através do Pedemir, na presidência do banco, na diretoria, está de portas abertas para a gente discutir qualquer projeto estruturante. Os projetos relacionados aos temas que estão discutidos aqui, eles são projetos maiores, estruturantes, que demandam grande quantidade de recursos, que a gente faz, às vezes, muitos deles a gente não pode fazer junto, mas a gente faz junto com o BNDES, faz junto com carteira de investidores, de papéis que a gente emite no mercado, para poder a gente, de fato, concretizar as ideias boas e que melhore a competitividade da indústria, dos negócios feitos aqui na região Nordeste. E a gente pode fazer isso através, né, olhando também para os setores de infraestrutura, de escoamento de produção, toda aquela infraestrutura necessária para poder a gente trabalhar e trazer o que é produzido lá no centro do Nordeste, lá no centro, no semiárido, para poder, né, lá no polo de grãos, no final, frutas aqui no estado de Pernambuco, trazer com mais rapidez, com mais qualidade, né, aos portos e que possam ser escoados a produção naquilo que a gente encaminha para o mundo. Então, deixar o Banco Nordeste aí, aqui a palavra de estamos à disposição para discutirmos e sermos parceiros em todos os projetos que surjam. E agradecer aqui a participação, mais uma vez, pelo convite, estamos aqui, e dizer que o Banco Nordeste está sempre presente, quer estar sempre presente para mostrar essas ações, resultados do banco e levar sugestões de aperfeiçoamento para a nossa operação. Então, boa tarde e obrigado a todos. Muito obrigado, presidente Rolim. Por favor, diretor Ricardo Rodrigues, as suas considerações finais. Obrigado, Marcelo. Acho que a primeira palavra é agradecer, né, o convite, colocar o banco à disposição, como o presidente Rolim fez. Eu acho que todo projeto de infraestrutura, sobretudo um projeto emblemático como a Transnordestina, tem uma passagem muito forte, e reforçar um pouco a palavra do superintendente Evaldo, né? Eu acho que ele foi muito pragmático e muito sensato quando ele disse que tem que se resolver
o problema da dívida existente, da renegociação, não basta só trazer os investidores. Eu iria além. Eu acho que talvez tem que ir para a prancheta mesmo, de novo, ver tudo como está sendo feito, para colocar esse projeto de pé, quer seja com o investidor atual, quer seja com outro investidor, mas tem que fazer conta e ver os elementos, e dessa vez de uma forma que fique a contento das duas partes, do público e do privado, né? E com um prazo para a gente poder entregar isso, porque eu não tenho dúvida que isso vai ser um vetor de desenvolvimento adicional para a região Nordeste. Então, assim, a mensagem é: contem com o BNDES no que precisarem, para esse projeto ou, na verdade, para qualquer projeto de infraestrutura, de uma forma geral aqui, portuária, né? E aí a gente está falando de logística mais ampla, né? Rodovias, ferrovias, os próprios armazéns e operadores portuários também. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Ricardo Rodrigues. Por gentileza, doutor Evaldo Cruz Neto, as suas considerações finais. Pediria que pudesse usar 2 minutos, para que os outros 2 minutos sejam destinados às considerações finais do Manuel Ferreira. Doutor Marcelo, agradecer mais uma vez o convite, dizer que toma a missão de ser um interlocutor disso com muita responsabilidade e alegria. Naturalmente, a gente precisa envolver todos os atores federais nessa decisão. É um tema extremamente complexo, mas que da minha parte, me sinto completamente motivado para que a gente possa estar envolvendo esses atores e estar tratando disso de maneira mais proativa. Acho que a gente precisa, de fato, juntar esses atores para que a gente possa estar tendo uma discussão diária em relação a isso. O tempo acabou curto para um tema tão importante quanto a Transnordestina, então eu coloco a superintendência à disposição para a gente sentar em outros momentos. Tive também com o presidente SUAP, Leonardo Cerquilho, tratando de Transnordestina. Então, a superintendência fica no prédio em Boa Viagem, está à disposição para a gente receber de modo presencial, para estar debatendo alguns temas em relação a isso, está afinando outros tipos de relacionamento que porventura possam surgir. Então, sendo breve na fala final, só agradeço mais uma vez a participação e colocando a superintendência à disposição dessas discussões. Muito obrigado. Beleza. Meu colega, conselheiro, doutor Manuel Ferreira, as suas considerações finais desse momento. Amigo Marcelo, todos aqui amigos, presidente Rolim, presidente diretor Ricardo. A reflexão que a gente tem é o seguinte: cabe a nós, como empresários, como sociedade civil, se mobilizar junto ao governo, porque não é só o governo que tem o papel, não, é o empresário, porque, na realidade, se a gente tem o investimento na obra, esse retorno vem para o empresário, porque quando ele possibilita movimentar a sua carga por um preço menor. Tá certo? Quebrando um pouquinho do protocolo, eu ia perguntar a Ricardo qual é mais difícil, a solução da Grécia ou da Transnordestina, Ricardo? Então, esse é o nosso desafio, e a gente tem que trabalhar aqui junto com o público, como privado, se juntar, essa união de governadores, para que a gente possa, essa voz nossa, ter eco na infraestrutura. Muito obrigado a todos. Bem, enfim, nós agradecemos aí o privilégio dos senhores organizadores do evento, na pessoa do doutor Fabrício, né? Já fiz menção ao presidente do Conselho da Brasil Export, a todos os conselheiros aqui da Nordeste Export, em especial ao governo do Estado, ao secretário Bruno Chuamba, um apoio incondicional, indispensável, ao nosso presidente Leonardo Cerquinho, e agradecemos deveras a presença dos senhores, né, e, obviamente, também ao nosso Evaldo Cruz Neto, mesmo que à distância pôde participar. Mais uma vez, nosso muito obrigado, e cumprimos à risca o horário determinado, e os convidamos agora para um coffee break,
antes do próximo painel. Nosso muito obrigado. Obrigado ao moderador, conselheiro Marcelo Guerra. Como falou, temos agora um intervalo. Retomamos às 16 horas e 15 minutos a nossa programação. Este foi, portanto, o painel da necessidade de investimentos para o crescimento do Nordeste. Destacar mais uma vez que este evento é patrocinado pela AGEM, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA, APS, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Companhia Docas do Estado da Bahia, Companhia Docas do Rio Grande do Norte, Galote Advogados Associados, Merco Shipping, Piacentini do Brasil, Porto de Cabedelo, Porto de Suape, Porto do Itaqui, Praticagem do Brasil, Tecom Suape, tem apoio institucional do Ministério da Infraestrutura, Governo Federal, e é uma realização da Marketing